Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na penúltima lição, a 12ª lição, lidando com más decisões. E como de costume, nós vamos trazer aqui na palavra da Torá, badal, que significa distanciar-se. Nós vamos ver a pictografia, o sentido hebraico dessa palavra, para que você coloque lá no seu dicionáriozinho de hebraico mais uma palavra, badal. Nós também vamos destacar aqui algumas entrelinhas, vai ter muita coisa no vídeo de hoje, mas nós vamos falar sobre essa língua asdodita, uma língua estrangeira. E aproveitando que nós vamos falar sobre uma língua, nós vamos falar também sobre a relação da língua com a identidade de um povo. Na linha da lição, o autor vem falando um pouco isso, nós vamos trazer um pouco mais ainda, rebuscar mais, já que a gente trata tanto de língua hebraica, pictografia e palavras, né? Nós vamos falar também sobre o casamento judaico e o divórcio na Torá e também no Novo Testamento, já que é o tema central aqui da linha da lição. Vamos falar também sobre jugo desigual e, claro, para enriquecer um pouquinho mais nas entrelinhas, as palavras hebraicas que estão relacionadas com isso, que é tsemet e ol. Então fiquem ligados, espero que vocês curtam as entrelinhas. Nós estamos aí já encerrando esse trimestre e nos preparando já para uma nova série que vai ser sobre Daniel. Então tem muitas entrelinhas também em Daniel. Então vai se preparando, espero que você já esteja com o seu guia. Se você não tem, providencie ele para a gente começar a estudar, porque logo mais nós vamos começar a lançar o vídeo aqui já de Daniel, pessoal. Então por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui em Palavras da Torá e nas entrelinhas, nós queríamos aqui agradecer a presença de novos inscritos aqui no canal. Não vai dar para nomear todos, mas nós temos uma lista aqui de Kelly Cristina, seja bem-vinda. Kelly também se inscreveu no nosso canal aqui, deixa eu só achar mais... Opa, perdi a linha aqui. Maria Silva, que se inscreveu em nosso canal. Vários inscritos novos, espero que vocês estejam curtindo, né? A Alessandra Gomes se inscreveu no nosso canal, Jussara Vieira, Sara se inscreveu no nosso canal, Rosinaldo Fialho também, DJ Mococ se inscreveu, Camille Peixoto, Marcos Marques, Ruth Almeida e João Avelino, Souza Consultoria Comportagem, Gilberto Santos, Sioneide Barbosa e vários outros aqui que nós recebemos todos os dias os e-mails dos inscritos. Pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos ao canal, espero que vocês curtam o nosso conteúdo. Como vocês já sabem, né, o pessoal aqui velho de casa, já vamos para 3 anos de ministério, nós temos aqui o costume de explorar as entrelinhas da lição e não dispensa de maneira alguma o estudo da linha da lição, beleza pessoal? É um material complementar. Então, vamos lá, palavras da Torá. Vamos lá então pessoal, palavras da Torá, badal. Vamos lá, gente. A lição dessa semana vai falar sobre casamento, mais especificamente sobre divórcio, sobre separação. Más decisões. Vocês vão entender ao longo da lição, quem já estudou a lição já sabe o que a gente está falando, porque foi esta a palavra escolhida. Bom, gente, a gente tem badal, significa partir, distanciar, separar-se, remover ou separar de alguém. A palavra para divórcio, mas sob o ponto de vista formal, escrito, é get, divórcio, ou o documento legal. O Lúcio vai ler para a gente Gênesis 1:4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Isso. Aqui a palavra separação, aqui tirei o elemento prefixal, vaiá, vedel. O elemento prefixal aqui, vaiá. A gente separa, fica vedel, que é a mesma palavra badal, que ela ganha outros sinais massuréticos em função do elemento prefixal que foi somado. Tem muita gente nova chegando aqui no canal, pessoal, talvez vocês não entendam essa abordagem aqui, mas é que, na verdade, no hebraico você tinha somente consoantes. Essas vogais que a gente coloca aqui, esses sinaizinhos, foi muito depois de Cristo. Tá, então por isso que a gente está colocando aqui, tá pessoal? Então sejam bem-vindos aí. Então vamos lá. E a pictografia, gente? Vou lá dar um zoom, pode falar. Pictografia é o seguinte, é como a letra começou. A Torá, ela foi escrita
com esses símbolos de coisas concretas, onde cada letra corresponde a uma palavra. Por exemplo, primeira letra de Badal, Beit, era o desenho de uma casa. E Beit, a palavra Beit, significa casa. Então cada letra, na verdade, é um sistema de palavras. Vamos lá, vamos agora para a análise pictográfica. O Beit, eu já adiantei, é uma casa. O Dalet seria uma porta, seria a porta da tenda. O Lamed seria o cajado. Então, por que esta construção? A forma mais simples que a gente sempre utiliza e uma forma mais espiritualizada que a gente utiliza. Porque foi escrita a Torá em um contexto religioso. Mas vamos à forma simples. A ideia mais simples parece representar o distanciar-se da casa. Por quê? O homem, a pessoa estava na casa, ele saía pela porta, o Dalet, pegava o cajado do pastor e ia pastorear. Perceberam a sequência das 3 letras? Beit, casa, Dalet, porta, e o Lamed, o cajado do pastor. Então, de manhã, ele se distanciava. Ele estava dormindo na casa, saía pela porta, pegava o cajado do pastor e se afastava da casa. Esta análise pode ser feita também num sentido espiritual. Esse distanciar-se aqui, esta palavra, ela vai ser associada àquelas esposas pagãs que estavam fazendo os israelitas se distanciarem de Deus. O Lúcio volta, nós vamos agora para a parte de sábado. Vamos lá. E no sábado aqui nós temos aqui já na ponta da linha, Ricardo. Os cônjuges influenciam uns aos outros, um ao outro, bem como influenciam também na fé dos filhos. E como? Então veja bem, a gente tem aqui no começo da lição, o autor pretende passar essa ideia. Escritura, eu coloquei o verso áureo aqui para a gente dar uma analisada. O Lúcio vai ler para a gente escritura. O verso de Esdras 9:6 diz assim: Disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Isso. Aqui, o contexto disso daqui. Esdras, no seu tempo, alguns anos antes de Neemias, teve problema com casamentos de judeus com mulheres de outros povos que não haviam se convertido para a fé judaica. E ele emite esta fala. O Lúcio vai dar uma lidinha na entrelinha que a gente trouxe, que é o comentário de Adam Clarke e o comentário de John Wesley. Primeiro Adam Clarke. Só dá uma explicada, quem que é Adam Clarke e quem que é John Wesley, né, o pessoal que está chegando no canal? Sim, eles são 2 teólogos cristãos que fundaram que fizeram parte dos protestantes. Exato. Então, às vezes a gente traz de outros teólogos aqui, outros historiadores. Adam Clarke diz assim: Deus tinha sido tão frequentemente provocado e tantas vezes os perdoou, e eles continuaram a transgredir, que ele ainda tinha vergonha de voltar novamente ao trono da graça para pedir misericórdia em seu favor. Este é o sentimento genuíno de todos que se desviam de novo. John Wesley. Ele se inclui no número dos transgressores, porque ele próprio era culpado de muitos pecados também. E porque os príncipes e sacerdotes e muitas das pessoas que fizeram isso, a culpa tornou-se agora nacional. Interessante nessa entrelinha, ou seja, ele tinha uma visão de que todos eram pecadores. Na lição 12, como a gente já adiantou, se lidando com decisões erradas, essas decisões se referem a casamento com pessoas não propriamente de outra nacionalidade, mas de outra fé.
Exato. Ainda que nessa questão de você sempre pegar a palavra de Deus como base e ele se sentir envergonhado, tem um comentário de Ellen White sobre Profetas e Reis, página 500, diz assim: e comparando com aquilo que acontece nos grupos do WhatsApp nosso, né, lembrando aí, pessoal, aqui na descrição do vídeo você tem um link para os grupos do WhatsApp, grupos ADM, onde só nós postamos, e também esses links aqui dos slides estão aqui, pessoal, você pode acessar todo o material desses quase 3 anos do projeto. Mas Ellen White comenta aqui em Profetas e Reis, diz assim: o momento atual é de grande interesse para todo ser que vive. Governantes, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, intelectuais de todas as classes, têm a sua atenção fixa nos fatos de que se desenrolam à nossa volta. Estão observando as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Isso no tempo dela, imagine hoje, né? Quando a gente vê os noticiários. Observam a tensão que está se apoderando de todos os elementos terrestres e reconhece que algo grande e decisivo está para acontecer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise sem precedente. Então, nessa primeira parte do comentário dela, né, trata desse cenário que está para acontecer, e muitos você vê no YouTube, você vê em várias mídias, aí todo mundo colocando aquele terror, só que daí ela continua esse comentário. E essa parte que eu gostaria de colocar aqui, ó, a Bíblia, e somente ela, permite que tenhamos uma visão correta dessas coisas. Nela estão reveladas as grandes cenas finais da história de nosso mundo. Os acontecimentos que anuncia já estão lançando suas primeiras sombras. O som de sua aproximação faz tremer a terra e os homens desmaiam de terror. Então a Bíblia, e somente nela, que é ela que permite a gente ver corretamente o que vai acontecer. E a gente vive hoje uma realidade que muitos crentes parece que não entendem que estamos num grande conflito. Não, estão fazendo uma aliancinha, né? Ai, meu amiguinho. Alianças com pessoas deste mundo que provavelmente não têm a mesma fé, o mesmo, e vai ter mais coisa sobre isso, não adianta que o vai ter mesmo mais comprometimento que o cristão deve ter. Julgo desigual, já o assunto lá de quinta. Vamos lá. E esse julgo desigual, gente, aqui agora nós não estamos falando de casamento. Não. Estamos falando de outros tipos de alianças. E nós vamos ter comentários que é geral mesmo. Vamos lá, domingo, a reação de Neemias, na ponta da língua. Vamos lá, a perda da língua significava a perda da identidade. O autor da lição quer passar isso. Segunda coisa que ele quer passar é o quê? A liderança deve ser exemplo. E a terceira coisa, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Isso tudo é os 3 temas chefes, vamos dizer assim, da lição de domingo. Fica uma dica para você que usa o nosso material para passar a lição no sábado, né? Na ponta da linha, assim, aquele dia as pessoas têm que saber sair refletindo nesses temas. Vamos lá, escritura. Lê lá, Lúcio. Neemias 13, 23 diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e também as moabitas. Isso, primeira coisa, gente. Casado. A palavra aqui é chave. Já foi palavras da Torá. Quem já está acompanhando a gente no canal, lembra que chave é retorno. Olha aqui embaixo, gente. Chave, voltar, retornar, repetir, arrepender-se ou converter-se. O autor da lição, ele mesmo sem citar o texto prova, né, a palavra hebraica, ele fala com todas as letras que provavelmente estes casamentos, aqui agora em Neemias, seriam judeus que teriam retornado para aquelas esposas que se afastaram lá no tempo de Esdras. Nós vamos ver essas duas situações hoje, porque ela se repetiu. Ela aconteceu alguns anos antes com Esdras e ela se repetiu com Neemias. E esta palavra que nos dá indícios disso que o autor da lição supõe, que na verdade os homens que fizeram lá atrás juramento de se afastar daquelas mulheres idólatras retornaram para elas. Difícil, né? Neemias 13, 24 continua: e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Isso, o que é esse asdodita, gente? É uma língua mista, é uma língua que misturava aramaico com fenício. Nós encontramos a afirmação em Elicote, que o Lúcio vai ler para a gente. Elicote diz assim que esse asdodita é uma mistura de filisteu e aramaico.
As crianças falavam um dialeto misto, meio filisteu, meio hebraico. Segundo Joseph Benson, a linguagem dos judeus naquela época não era outra senão o caldeu, pois o hebraico antigo era preservado apenas entre os mais eruditos. E qual é o grande problema dessa questão da identidade? Gente, havia dificuldade de comunicação. Se continuasse daquele jeito, era possível encontrar na mesma família uns filhos que falavam um tipo de idioma e outros filhos falavam apenas o outro, porque a mãe é que era mais responsável por esse cuidado. A gente estava discutindo, né? Às vezes lá eles casavam com 2, 3, 4 mulheres. Sim. E tinha filho com elas e elas quase que criavam um subnúcleo familiar, educavam aqueles filhos. Isso atacava diretamente a futura identidade do povo de Deus. Isso. Do povo onde viria a nascer o Messias. As consequências são inimagináveis. Nós não conseguimos conjecturar esse tipo de coisa. E o Lúcio vai ler agora o comentário de Adam Clarke que fala justamente isso. Adam Clarke diz: havia crianças na mesma família de mães judias e filisteias. Como a mãe judia sempre falava com seus filhos em hebraico ou caldeu, aprendiam a falar essas línguas. E como a mãe asdodita sempre falava com seus filhos na língua asdodita, então eles aprenderam essa língua. Assim havia na mesma família crianças que não se entendiam, metade ou uma parte falando uma língua e a outra parte falando outra língua. Lúcio vai dar uma lidinha agora pra gente em Neemias 13, 25. Tem um outro ponto que o autor destaca também. Diz assim: e contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Nós já adiantamos o porquê que isso não é tão extremo, né? A linhagem do Messias, a identidade daquela nação, ela estava em perigo. E não só a identidade daquela nação estava em perigo, porque aquele povo, é daquele povo que vinha a palavra do Senhor. Exato. E essa palavra do Senhor, ela sairia de Sião para todo mundo. E a bênção abrâmica é para toda a humanidade. Então tudo isso estava em questão aqui. Mas vamos agora dissecar um pouquinho isso aqui. Primeira coisa, a questão: eu contendi contra eles, ok? Amaldiçoei. O primeiro link é Deuteronômio 28 e Levíticos 26. As bênçãos e maldições, as bem-aventuranças do Velho Testamento. Se cumprirem as minhas mitzvah é mandamento e é ato de bondade. Se cumprir a lei, a Torá, a instrução, então bênçãos. Se não, maldição. E assim, se persistir 7 vezes mais, se persistir, dispersão. Eles foram dispersos, foram para a Babilônia. Então eles leram isso e viram isso. As maldições. Fomos amaldiçoados. Vamos então agora daí se continuar, mas se o seu coração é circunciso, se humilhar, então vamos nos humilhar. Então me lembrarei da aliança com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então eles se humilharam, se prostraram, oraram, justamente se arrependeram, de acordo com o que estava lá em Levíticos e Deuteronômio. Só que foi pouquíssimo tempo que eles tinham se arrependido, que tinham voltado atrás, que eles tinham lido aquilo, tinham se apavorado com aquilo, tinham se assustado com aquilo, jejuado, e agora o que aconteceu? Eles estavam voltando, só que agora, igual a gente falou semana passada, a apostasia era de dentro para fora, e não de fora. Eles não estavam se contaminando com a cultura, com a cultura dos povos pagãos, das fronteiras, né? Estava vindo do eles estavam se paganizando. Agora o movimento era interno. Tão interno que estava no pátio do templo. Isso, né? então essa é a primeira coisa. Agora a questão do espanqueio. A impressão que dá é, ele ficou com raiva, foi lá e bateu em todo mundo, soco, coisa e tal. Não, isso foi de acordo com os limites da lei. Isso foi de acordo com o que está na Torá para aquilo. Nós vamos ver isso mais para frente, lá no outro dia da semana, tá? Agora, alguns deles... E daí fica a dúvida, quem são? Alguns foram selecionados, alguns dizem que foram alguns líderes. Agora, outros dizem que não, que foram o quê? Alguns deles, alguns daqueles que casaram.
alguns daqueles que retornaram. Então a gente tem essas duas interpretações. Foram os líderes, pessoas separadas para dar exemplo, ou os espancados foram aqueles que retornaram, que lá atrás fizeram o juramento e descumpriram o juramento. Sim. Descumpriram o juramento e retornaram. Então tem essas duas linhas. Agora o Lúcio vai dar uma lidinha aqui, o comentário de Ellicott e Joseph Benson. Dá uma lidinha, Lúcio. Ellicott diz assim: alguns foram selecionados para punição e humilhação especiais. Ezra, na mesma ocasião, se humilhou tirando o cabelo de sua própria cabeça. Então foram obrigados a repetir o juramento da aliança que tinham feito anteriormente. Joseph Benson diz assim: isto é, eu ordenei que os policiais derrotassem alguns dos infratores mais notórios com varas ou flagelos, de acordo com a lei de Deuteronômio 25. E o que fala em Deuteronômio 25? Lê lá pra gente, Lúcio. Diz assim, lá na Torá: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer. Por que em sua presença, gente? Para que não houvesse excessos. Por isso na frente do juiz. Né? O juiz ali, na verdade, ele iria fazer a modulação, a questão da proporcionalidade. Então por isso que era na frente. Então a gente às vezes enfoca muito, nossa, olha lá, batiam na cara, açoitavam. Mas junto aqui nós temos a tzedakah, que é ato de justiça, mas também é ato de caridade. Legal. Faltou só acho que um restantinho aqui, né? Não, já lemos. Já lemos. Já lemos tudo aqui. Só sim. faltou destacar essas palavras e o significado. Isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. A questão agora... Mas você não destacou todos os significados. Vamos lá. Kalem aqui. Kiléu. Kiléu significa insultar, maldizer, amaldiçoar ou imprecar. Que nós já falamos, está ligado a Deuteronômio 28 e Levíticos 26. Espancar agora. Agora, ricar, que seria bater, açoitar, matar ou machucar. Aqui mesmo a gente vê a proporcionalidade. Tem crimes mais brandos e menos brandos. Por isso que o sentido da palavra ele muda. A questão do asdodita nós já falamos. E do ishi também, homem, pessoa, esposa. Ishi é homem. Isha é esposa, mulher. Por que isso? Esse link aqui, lembra que eu falei que havia a segunda linha interpretativa que falava que poderia, esses que foram espancados seriam os esposos? É por causa disso. Ishi significa homem. Está aqui, ó. Porque foi espancado alguns deles. Aqui, Ren é eles. E aqui, o Ish é homem ou esposo. Então pode se traduzir aqui também como alguns esposos. Porque, olha, Ish é homem, pessoa, esposo ou alguém. Legal, pessoal. E como comentário de Ellen White, né, falando sobre esse tema da reação de Neemias, fala sobre o papel que nós líderes, que somos colocados em certas posições sociais ou aqui na igreja, nós temos. E ela fala assim, Comentário Adventista do Sétimo Dia, volume 2, página 1151. Josias considerou a condição de ser um leitor do livro da lei, que continha um assim diz o Senhor, como a mais alta posição que ele podia ocupar. A mais elevada obra dos príncipes de Israel, ou seja, os médicos, os professores de nossas escolas, bem como os ministros e aqueles que estão em posição de confiança nas instituições do Senhor, é cumprir a responsabilidade que sobre eles repousa, de fixar as escrituras na mente do povo como um prego em lugar seguro, de usar o talento de influência que lhe foi dado por Deus para gravar a verdade de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, lá em Salmo 111:10. Para os líderes de Israel, estender o conhecimento das Escrituras a todas as suas fronteiras era promover saúde espiritual. Pois, essa parte eu achei muito bonita, a palavra de Deus é uma folha da árvore da vida. Então, repouso, assim, qual que é a gente, quando estava preparando, a gente lembrou qual que é a função do canal Entre Linhas. Se não fazer isso, promover o conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, porque a gente acredita sim que a Palavra de Deus promover a Palavra de Deus é promover saúde espiritual. Interessante a relação poética com árvore, que é et, só que ut, com as mesmas letrinhas, é conselho.
Então, aí fala que A palavra de Deus é uma folha da árvore da vida. E árvore, com as mesmas letras que você se escreve, árvore se escreve ult, que é conselho. Legal. Conselho de Deus. Vem da árvore, é a árvore da vida. Legal, pessoal. Vamos então avançar agora para segunda-feira, a repreensão de Neemias. Na ponta da linha, Ricardo. Ponta da linha. A ordem contra o casamento misto não tinha relação com a nacionalidade, e sim com a idolatria. Vamos buscar algumas referências no texto para essa afirmação do autor? Vamos lá, Lúcio lê a escritura, Neemias 13:26. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Primeira coisa, porventura não hatat. O pecado, hatat, é erro. Erro. Vamos lá. Não é, qual é a relevância desse hatat? Por exemplo, não é avon, que seria idolatria. Por enquanto aqui a palavra é erro. E você colocou no slide, inclusive, aqui, ó. Pecar, errar, fracassar. Hatat é pecar, errar, fracassar ou equivocar-se. Agora vamos continuar. Depois, ó, não havendo muitas gentes, aí usa goim. Goim, a gente já aprendeu. Já aqui, falamos muito mas sobre. Tá aqui, ó. Não é aqui. Não é o. Não. Vamos lá, vamos continuar. Goim, e a outra palavra que nós encontramos aqui, ó, mulheres estranhas. Lembra que a gente falou lá em cima que tem uma explicação no texto prova para justificar isso que o autor está dizendo, que não é nacionalidade, sim idolatria. Ela está aqui, ó. Eu separei aqui elemento prefixal para cá, elemento sufixal para cá. A palavra é norri, que é estrangeiro, estranho, gentil ou não judeu. Não foi utilizada a palavra ger, que seria estrangeiro, forasteiro, mas que carrega a conotação de convertido ao judaísmo e carrega a conotação de prosélito. Não foi utilizada essa palavra justamente, acreditamos que para enfatizar que algum motivo era a idolatria e o paganismo destas mulheres. E aqui, ó, agora a leitura, vamos continuar, gente. Neemias 13:27, e dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. A mesma palavra, é norri. Agora o Lúcio vai dar uma lidinha lá pra gente em Gênesis 6:2. Já lá na Torá mesmo, né? Por quê? Um detalhe aqui que muitos falam dos nefilins. Nós não compactuamos com esse tipo de pensamento dos nefilins, que seriam que os anjos ou seres extraterrestres teriam tido relação com mulheres humanas. Nós vamos entender da onde que surge isso e vamos entender qual é a interpretação mais adequada para essa passagem de Gênesis 6:2. Lê pra gente. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, filhos de Deus, filhas dos homens. E por que isso, gente? Porque a palavra utilizada aqui é Benut Ha'adam. É Adam. Adam é o nome Adão que a gente fala. Mas Adam em hebraico é homem. E a palavra para filhos de Deus é Venei Ha-Elohim. Tem 3 interpretações deste texto. A primeira, aquela mais estranha, que eu já falei, ocorre que dentro do pensamento judaico antigo, mesmo aqueles que têm essa interpretação, que quando fala aqui em filhos de Deus, estaria falando de anjos, eles o fazem no sentido figurativo. Existem alguns que o fazem no sentido literal, mas isso não faz parte propriamente da raiz judaica. Agora, existe uma segunda linha interpretativa, porque El tem um Aleph, um Lamed, que significa Deus, e Ren é eles. Então seria Deus, eles. Elohim seria isso, Deus, eles. E El
Na pictografia, o Aleph é a cabeça de um boi e o Lamed é um cajado guia. Então, as duas letras, elas denotam liderança e poder. A cabeça de um boi denota força e o cajado denota a liderança, porque conduzia as ovelhas, guiava as ovelhas. Então, eles entendem, nessa segunda interpretação, que esses filhos de Elohim aqui seriam líderes à época, que teriam se relacionado com a linhagem, com os filhos dos homens, a linhagem adâmica. Isso. Mas líderes dessa mesma linhagem, não só pessoas diferentes em função do cargo que ocupavam. E a terceira interpretação, a interpretação ao qual eu me filio, que vejo ela muito mais compatível com o Adventismo, é de que quando se fala em filhos de Deus, ou Bnei Elohim, estaria se aplicando a linhagem de Sete. E quando se fala em Benot Ha'adam, estaria se falando da linhagem de Caim, os caimitas. Então seriam os setistas, viram a formosura e a beleza das filhas caimitas. E aí houve uma contaminação com relação à idolatria, aos moldes que estava acontecendo nos tempos de Neemias. O Lúcio vai ler o comentário de Elicote agora. Elicote diz assim: dos filhos dos Elohims, existem três interpretações principais. A primeira, a dos Targums, e os principais expositores judeus, que eles eram os nobres e homens de alto escalão. Uma segunda, que eram anjos. Parece favorecer essa interpretação, possivelmente como sendo a tradução de LXX, né, de acordo com vários manuscritos. Mas, mesmo que este seja o seu significado, o que é muito incerto, eles usam isto apenas como uma ilustração. Os anjos, né, são os pais desses caras. Terceira interpretação, mais geralmente aceita nos tempos modernos, é que os filhos dos Elohims eram os setitas, e que, né, descendente de Sete, quando se casaram com a mera luxúria, a corrupção universal, logo se seguiu aí. Como comentário de Ellen White, eu destaquei aqui sobre Profetas e Reis, isso mesmo, Profetas e Reis, página 56, e Ellen White fala sobre essa questão da reprovação de Neemias. Cada vez mais o rei apreciava o luxo, a considerava pessoal e o favor do mundo como indicação de grandeza, é isso que ele precisava ter. Mulheres belas e atrativas foram trazidas do Egito, Fenícia, Edom, Moabe, de muitos outros lugares, falando sobre Salomão. Havia centenas delas. Sua religião era idólatra, dessas mulheres, e havia-lhes sido ensinada a prática de ritos cruéis e degradantes. Fascinando com a beleza delas, o rei negligenciou seus deveres para com Deus e com seu reino. Suas esposas exerciam forte influência sobre ele e gradualmente prevaleceram no sentido de o fazerem se unir a elas em seu culto. Salomão havia desprezado a instrução de Deus, tinha dado para servir de barreira contra a apostasia e então se entregou à adoração de falsos deuses. Isso aí fica um alerta para nós. Neemias aqui, eles tinham um problema da questão, e novamente ela reforça não a questão de elas serem estrangeiras, mas o fato de elas serem idólatras e praticantes de rituais cruéis e degradantes. Só uma entrelinha aqui rápida, gente. Pode falar. Hatat, pecado errado. Avon é o pecado da idolatria, e Avon também significa nada, coisa nenhuma. E Pechá é a rebelião, é o pecado, a transgressão de você levantar a mão e de você bradar contra Deus. Vamos lá, vamos agora para a terça-feira. Terça-feira, Esdras reage, na ponta da linha, Ricardo. O jugo desigual denota opostos completos. Tem várias passagens que nós vamos encontrar em escrituras. O autor da lição quer falar isso, que o jugo desigual é oposto completo. Escritura, primeira coisa que a gente vai ler, Esdras 9:1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus e dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios
e dos amorreus. Isso. Gente, a reação de Esdras é um pouco diferente da de Neemias, já deu para notar, né? A gente viu lá atrás, Neemias houve castigo de acordo com o que mandava a Torá, né, com relação à repreensão. Agora eles se condoeram, eles se sentiram mal. E a gente vai entender um pouquinho isso. Mas primeira coisa que a gente vai analisar é a questão dessa palavra aqui, ó. Separado, porque é o que o autor da lição, inclusive na parte de terça-feira, isso está na linha, ele enfatiza isso. E nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Vamos lá, primeiro, separei elemento prefixal aqui e aquela palavra de novo volta, palavra da Torá que a gente utilizou, que é badal. Badal, gente, está aqui, ó. Badal significa partir, distanciar-se, separar-se, remover ou separar alguém. Aí a gente vai lá buscar em Levíticos 10:10 primeiro. Levíticos 10:10 e vamos encontrar a mesma palavra em hebraico. Não é só a mesma palavra em português. Dá uma olhadinha lá, Lúcio. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Isso. Então a justificativa do autor, gente, olha só, denota opostos completos. Aqui a primeira oposição é no sentido de santidade e imundície, que nós lá encontramos lá em Levíticos 10:10. É a mesma palavra, badal. Agora vamos no Shemot, vamos no Êxodo 26:36 e vocês vão ver que é a mesma palavra em hebraico também. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Mas notem que agora não é entre o santo e o profano. É o santo e o santíssimo. Mas é a mesma palavra, badal. Agora, Gênesis 1:4, Lúcio. E viu Deus que era boa luz e fez separação entre a luz e as trevas. E está lá a palavrinha. Badal de novo. E agora, vamos a Esdras 9:3. Vamos continuar e vamos ver agora a reação de Esdras. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Isso, gente. Olha só. Tem um detalhe aqui que nós vamos encontrar na cultura. Primeira coisa, o rasgar as vestes, tudo bem, era símbolo de tristeza, de constrição. E o rapar a cabeça já era de algo muito grande. Agora, a cabeça e a barba é ainda mais. Nós encontramos isso no comentário, lê lá, Lúcio, pra gente, Adam Clarke. Adam Clarke diz: estes eram os que tinham retornado primeiramente a Zorobabel e foram assentados na terra da Judéia, e a quem Esdras achou a sua chegada para ser um pouco melhor do que as nações cananeias, de quem Deus lhes ordenara que se mantivessem separados. E aí Albert Barnes, né? Ele conta. As ações de Esdras, ou Ezra, né, visam seu horror e tristeza, mas tanto a destruição do vestuário exterior como do interior, dos cabelos, eram atos simbólicos, ensinando a lição às pessoas de que testemunharam isso e que, como vemos, ficaram profundamente impressionadas, né, com o ato que ele... Joseph Benson vai acrescentar pra gente. Quando eu ouvi isso, eu aluguei minha roupa e meu manto, né, diz. Tanto meu interior como minha roupa superior. Este foi um sinal não apenas de sua grande dor e tristeza, mas de seu senso de desprazer de Deus em sua conduta. Pois os judeus costumavam rasgar as suas roupas quando perceberam que Deus estava altamente ofendido. E arrancou o cabelo da minha cabeça, a segunda parte, a minha barba. Este foi ainda um sinal mais elevado de grande sofrimento, pois, na tristeza comum, eles apenas negligenciavam seus cabelos e os deixavam espalhados de maneira descuidada, né, fazendo bagunça. Mas isso foi usado em lamentações amargas. A questão do casamento, gente, a gente tem um comentário ainda de Albert Barnes em relação aos casamentos mistos, que era o seguinte: era necessária essa separação, porque não era só a separação da mulher, mas era dos ritos idólatras dentro da própria
casa e sendo ensinado para os filhos e, obviamente, por via de consequência, seria repassado para netos e assim por diante. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Albert Barnes, né? Os casamentos mistos impediram a completa separação do povo de Deus dos ritos idólatras ou abominações. Né? Vale, né, um comentário sobre tudo isso que a gente está vendo, porque às vezes tem alguém nos assistindo aí no canal, vale, né, esse momento do apelo aqui, que está pensando, às vezes está namorando uma pessoa, às vezes está querendo, olhando, né, vendo, como eu acabei de ler, vendo que tem uma pessoa formosa, linda. Antes de qualquer passo, veja que a palavra de Deus é como a folha da árvore da vida, né? Então ela está falando, cuidado, analise bem essa pessoa ao tomar essa decisão, porque ela vai influenciar a educação dos seus filhos. Então, às vezes, não, mas ela é bonita, mas verifique o caráter, verifique a santidade, não a santidade, porque ninguém é santo, mas verifique se ela gosta de estar na igreja, porque seus filhos precisam ir na igreja. Isso, se aproxime da árvore, conselho de Deus, pegue da folha a palavra e faça um chá e beba. Exato. Tem um comentáriozinho só de Ellen White aqui, deixa eu só marcar aqui. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 122. Diz assim, sobre o julgo desigual, aquilo que a gente falou, mas não importa o que eu falo, não importa o que o Ricardo fala. Importa o que a palavra de Deus, a nossa folha da árvore da vida, fala. E diz assim, o preceito do Senhor, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, 2 Coríntios 2,14. Não se refere meramente ao casamento de cristãos com os infiéis, mas a todas as alianças em que as partes são levadas à íntima associação e na qual há necessidade de harmonia do espírito e na ação. O Senhor deu direção especial a Israel para se guardarem distintos dos idólatras. Eles não deviam dar-se em casamento aos pagãos, nem formar com eles nenhuma confederação. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinará diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é, Êxodo 34, 12 ao 14. E aí esse é o conselho. Até na empresa, na sociedade, eu já tive sociedades com não cristão, um amigo meu, outro sócio meu cristão também teve, e nós passamos apuros, e nos tirou a paz porque não tem o mesmo princípio. Hoje ainda estou em outra sociedade, tenho trabalhado, e a gente tem que falar assim, Senhor, como ela falou, a sociedade é seguir o mesmo rumo. Se você vê que tem pessoas que pensam diferente, toma cuidado, irmãos, não vos junteis a julgo desigual. Vamos lá, quarta-feira, penúltimo dia. Na ponta da linha. Passamos por períodos de maior e menor dedicação a Deus. E devemos tomar cuidado com isso, com essa oscilação. É isso que ele quer passar. Agora vamos lá, a escritura, gente. Lúcio, Esdras 10:1. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Isso, porque eles viram que eles agiram de forma contrária à palavra de Deus, não ouviram o conselho do Eterno. Agora, teve uma pessoa, Secanias, que teve uma ideia. Dá uma lida lá, Lúcio. Esdras 10:2, só continuando. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Continua o verso 3. Agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos, decisão difícil, né? Todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Isso aqui, gente. A palavra é hotzi, significa tirar, sacar, deixar, retirar, fazer ir, atirar ou expulsar. Agora, como a gente já adiantou, isso foi algo assim despropositado, sem nenhum tipo de critério? Não. O critério está aqui, ó. Faça-o conforme a lei. E a lei aqui, a palavra é Torá. A lei enquanto instrução. Então, aonde na Torá que está este critério? Está em Deuteronômio, é o Devarim,
24:1. Devaguem as palavras. Vai lá, Lúcio, dá uma lidinha, Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então tem várias palavrinhas aqui, coisa feia, pra gente entender. Vamos nos aprofundar lá. Primeira coisa, gente, quando um homem, aqui Ish, vamos lá, gente, vamos lembrar, Homem, Ish é esposo. homem ou esposo, tá certo? Beleza. E agora aqui, ó, Isha, mulher. Mulher ou esposa, certo? Tá. Mas olha só o detalhe aqui. Tomar, coloquei o númerozinho 1 aqui, laká significa pegar, tomar, levar, receber, acertar, comprar, adquirir ou conquistar. Até aqui, nenhum problema. Vamos lá. Agora a segunda aqui, E se casar. traduzido por casar, gente. Só que é uma opção que, tudo bem, podemos aceitar. Mas vamos lá. A palavra é baol, significa copular. Então, podemos traduzir aqui, um homem tomar uma mulher e copular. Esposar, ok? Dominar, governar, possuir. Então não é apenas casamento lícito. Até casamento. Com as servos, se fez. Até casamento lícito. Que daí a gente utiliza, hoje, nos nossos tempos, tem a pessoa se casa, ela pode se separar. Por exemplo, dentro do catolicismo, a pessoa se casa, ela pode se separar. Ela não pode se separar. Ela tem que fazer, tem todos uns trâmites, não sei os detalhes desses trâmites, mas ela parece que tem que fazer um pedido para o Vaticano. Sim. É bem Para anular o casamento. Diferente, por exemplo, na lei civil, que existem vários requisitos para se anular um casamento. Só faz uma subsunção se a subsunção do fato com a hipótese elencada na lei, logo o casamento ele é anulado. Se não tiver dentro daquelas hipóteses previstas em lei, ele chega a ser anulado ou ele é só desfeito? Anulado, não tem efeito nenhum. Tá. Não tem nenhum efeito jurídico, é anulado, como se nunca tivesse existido. É nulo. Ah, legal. Ele é nulo. Não é nulo. divorciado, então. Não, por exemplo, não é divorciado, é diferente. Isso é importante. Então vamos lá. O divórcio é uma outra situação. É anular o rito do casamento, aquele Isso. contrato do Então, casamento. se o casamento aqui é o casamento ilícito sob a ótica deles, então também, aqui o termo é mais amplo. Não é um casamento certinho, não. É todas as hipóteses, porque a gente tem aqui o quê? Copulou, esposou, dominou, governou, possuiu. Exatamente. Até se for um casamento ilícito. Então vamos continuar. Com ela, então, não achar os olhos, graça nela. E achar coisa feia. E agora aqui, esse ponto aqui, achar coisa feia. Porque era isso que era o caso. Era o achar coisa feia. E olha só, gente. O que é essa coisa feia, Ricardo? A palavra é elá, seria nudez pública, vergonha, lascívia, prostituição, fornicação, incesto. Um exemplo, um pai que se casa com uma filha. A lei é nula. É nulo. Legal. Vamos supor, ele se separou da mulher, logo com a criança pequenininha, depois de anos e anos e anos, não sabia que era filha dele, tinha a menor noção, se casou com ela e descobriu que era filho. Anula o casamento. O casamento é nulo. E veja bem aqui, até isso no nosso ordenamento jurídico. Agora veja aqui também um exemplo, incesto. Então a gente vê que aqui também trata de nulidade, tá? As nulidades que inclusive as nossas, vamos dizer assim. Agora um outro ponto. Agora a forma como isso se faz. Se fará por escrito. Sefer é livro. E agora aqui o kritá seria o que? Corte, cessão, tratado, pacto, extirpação, separação, divórcio, afastamento ou uma ruptura. Mas isso era sefer, era por escrito. E agora continuando aqui, sua mão e despedirá da sua casa. Agora o Lúcio vai ler pra gente três comentários. Ellicott, Joseph Benson e John Calvin. Lê pra gente. Ellicott diz assim que evidentemente o simples capricho e a aversão não se destinam aqui. Deve haver algum motivo real de queixa. Moisés, por causa da dureza de seus corações, sofreu que você arrumasse sua esposa. É o comentário divino sobre isso.
é uma concessão distinta à fraqueza de Israel. Comentário extremamente importante de Ellicott aqui, inclusive vai fazer o link com o decorrer agora dos próximos dias, inclusive quinta-feira, o último dia. O que ele fala aqui, gente? O princípio da Torá, ele não era esse. Foi em função do lapso, foi em função do Yetzer Hará, a formação má, que foi feito uma gambiarra, vamos utilizar na gíria assim. Foi feita uma concessão em função da avareza, em função da fraqueza de caráter, em função de todo esse contexto que nós estamos vendo aqui. Agora o Lúcio continua lendo. Leia o comentário de Joseph Benson. Alguma coisa odiosa, alguma indisposição do corpo ou qualidade da mente não observada antes do casamento. Ele diz que pode ser alguma coisa odiosa, alguma disposição do corpo. Calvino diz assim: embora o que diz respeito ao divórcio fosse concedido em indulgência aos judeus, ainda assim Cristo declara que nunca esteve de acordo com a lei, porque é diretamente repugnante para a primeira instituição de Deus, de onde uma regra perpétua e inviolável deve ser buscada. Então aqui Calvino já fala que Cristo inclusive traz esse ensinamento, que a Torá originalmente não previa isso, não era plano de Deus isso, foi em função da fraqueza do homem que foi instituído o divórcio com estes moduladores. Legal, antes de irmos para quinta-feira tem um comentário bastante interessante aqui de Ellen White, Profetas e Reis, agora página 622, que diz assim: a tristeza de Esdras e seus companheiros pelos males que traiçoeiramente tinha invadido a obra do Senhor produziu arrependimento. Muitos dos que haviam pecado foram profundamente tocados. O povo chorava amargamente, a gente leu, num grau limitado, começaram a sentir quanto é odioso o pecado e o horror com que Deus o considera. Viram a santidade da lei anunciada no Sinai e muitos tremeram ao pensar em sua transgressão. E aí vem a parte que eu queria mais destacar, é assim: este foi o início de uma reforma maravilhosa, com infinita paciência e tato, e com cuidadosa consideração pelos direitos e pelo bem-estar de cada pessoa envolvida, Esdras e seus colaboradores lutaram por levar os penitentes de Israel a um caminho reto. Esdras era, sobretudo, um ensinador da lei, e ao dar atenção pessoal ao exame de cada caso, procurou impressionar o povo com a santidade dessa lei e a bênção a ser alcançada pela obediência dessa lei, que é o que eles buscavam, era a obediência. Vamos lá, então, quinta-feira, o casamento hoje, na ponta da linha, Ricardo. A palavra de Deus desaconselha o jugo desigual, mas o Senhor também desaconselha o crente se divorciar do descrente se já estiver casado. A gente vai ver isso agora na Escritura. 2 Coríntios 6,14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. A gente até leu um pouquinho já nos comentários de Ellen White: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Ou, a palavra grega aqui permite também que comunicação tem luz e trevas. Pode continuar. 1 Coríntios agora, 7, verso 10. Então, primeira coisa aqui, a gente tem esse conselho geral. Isso. Antes de casar, pense. Não tem. Melhor não. Mas se já aconteceu, agora vamos ver o conselho. Ele comenta aqui com a interjeição assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E continua. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Continuando: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe também. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão ou escravizado a tais coisas, desejos carnais. Mas Deus chamou-nos para a paz. E o verso 14: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Gente, a primeira coisa, a primeira entrelinha que a gente traz aqui é a questão do jugo, que a gente deixou para quinta-feira. São duas palavras hebraicas que a gente tem aqui,
para jugo. Aí agora nós vamos buscar aquilo que a gente sempre fala, o hebraísmo do texto grego. Explica, hebraísmo é justamente isso. Hebraísmo é o quê? O texto foi escrito em grego, mas ele foi pensado, ele foi escrito por judeus. E ele foi pensado numa cultura judaica. E a gente acabou de falar que a língua materna influencia muito na forma como você pensa e como você vê as coisas. Conforme é a língua, nós temos capacidades diferentes em função da forma com a qual a língua é passada para nós. A pictografia hebraica, ela permite um poder de memorização muito, mas muito elevado. Porque a nossa mente, ela memoriza melhor figuras, imagens. E cada letra era uma figura, cada letra era uma imagem. Cada palavra era um sistema composto por várias letras que formavam várias imagens se relacionando. Então imagine a capacidade deles de memorização. Era muito alta. Agora, vamos lá. Primeiro, semet. É jugo, né? Agora, é o par, parelha, ou a junta. Jugo, gente, é aquela coisa que ficava no pescoço dos bois, para juntar do boi, dos bois, né? Para que o boi seguisse o caminho e fizesse o trabalho certinho. Ele seguia outro, ele seguia um outro que já era adestrado, colocava aquele jugo pesado. Tá. Mas jugo também é ol, que é jugo ou dever. Então, jugo desigual. Como que você consegue assumir deveres opostos? Não há possibilidade de assumir deveres opostos. E o jugo? Agora você imagina, um jugo mais pesado. Põe um boi grande e põe daí um boizinho. Também. Vai dar jugo desigual. Agora imagina o jugo no pescoço e é desigual. Como que ele vai trabalhar? Como é que vai ficar aquela linha lá do arado? Ela não vai ficar retinha, né, gente? Não. Então tem essa alegoria para a gente entender o que seria esse jugo desigual. Mas veja bem, vamos uma coisa mais prática antes da gente partir para a última entrelinha, gente. É muito comum se enfatizar, principalmente a mulher que é crente, o marido que é descrente ou vice-versa, essa última parte. Você é santificado por minha causa. Mas vocês notaram aqui no conselho, em algum momento ele falando para a mulher crente se afastar? Não. Qual é a possibilidade dessa mulher crente se afastar? É se o descrente se afastar. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, você tem esta missão. O grande problema lá atrás, o grande problema lá atrás não eram os estranhos. Não eram os estrangeiros, eram os estranhos. Porque o marido judeu ou a esposa judia, ela devia influenciar o estrangeiro e trazê-lo para o eterno e aproximá-lo. Mas estava acontecendo o contrário. A esposa ou o esposo idólatra estava distanciando o marido judeu do eterno. O efeito era inverso. A força influenciadora maior, ela tem que ser do crente e não do descrente. Este é que foi o grande problema. Agora vamos para a última entrelinha, que nós vamos fazer uma análise do casamento judaico e tem uma aplicação escatológica desse casamento que nós vamos fazer também. Vamos lá. Primeira fase do casamento. Depois o Lúcio vai lendo e eu vou falando a simbologia. Primeiro é o shidu, que é a escolha. Lê pra gente. Este ou esta iniciava com o pai tomando a iniciativa de arranjar uma noiva para o filho. Isso poderia ser delegado a um representante, como nós vimos, né, o pai de Isaac, a um representante, e o casamento só era feito sob o consentimento da moça, que a gente viu isso quando a gente estudou também. Então vamos lá, a gente tem Abraão, isso está na Torá, gente. A Torá é enorme quanto instrução. A gente vê isso, Abraão, ele tinha o filho Isaac, e ele foi buscar a esposa para Isaac, ele foi buscar a Rebeca. E o que aconteceu? Ele mandou alguém, ele mandou Eliezer, que é o primeiro Shalia, é o primeiro apóstolo enviado. Shalia é hebraico, apóstolo é grego. Primeiro apóstolo, gente, o primeiro apóstolo foi Eliezer. Espiritualmente, Eliezer representa o ministério do apostolado.
Isaac representa Cristo e Rebeca A igreja. representa a igreja. E Abraão, Deus, o Pai. Legal, né, pessoal? Detalhe, a liberdade de escolha da moça. Olha aí a Torá enquanto instrução dizendo que a igreja tem liberdade de escolha com relação a esse casamento. Por isso é que balançava tanto, se perdia tanto, que é o que a gente está vendo. Agora vamos lá, continuando. Depois dessa segunda fase vinha Ketubá. Vamos lá, continua. Ketubá, concluída então a escolha, passava-se para Ketubá, que é o escrito recibo, que era o acordo então pré-nupcial, um contrato de casamento. Esse documento hebraico explicitava as obrigações do marido para com a mulher durante o casamento, as condições de herança após sua morte, as obrigações em matéria de apoio aos filhos do casamento, enquanto que a noiva estipulava o seu dote. Isso. Primeira coisa, olhamos lá também na Torá, onde é que está Ketubá lá na Torá? É o Aseret Ha-Debrot. Nós tínhamos a esposa embaixo, Moisés foi buscar a Ketubá, o contrato de casamento, onde tinha as obrigações do esposo, a esposa. Ele foi buscar a Torá, a instrução, a lei enquanto instrução. Esse é o contrato de casamento. Agora, escatologicamente, profeticamente, esta Torá, nós já vimos, Josué falou, não, vocês não têm condições. Então agora, essa Torá, essa Ketubá, esse contrato de casamento, vai ser escrito no coração. A circuncisão não é mais no prepúcio, ela será no coração, na Brit Hadashah, na aliança do renovo. Nós seremos renovados, essa Torá vai ser escrita aqui. Agora vamos lá, continuando. Depois de Ketubá, este comprometimento tinha que se consumar publicamente. Isso ocorria em duas etapas distintas: o Eiluzim e o Nissuim. Vamos lá, isso acontecia na Rupá. Rupá é uma cabaninha. Mas vamos lá, leia lá antes. O noivo veste o quitel branco, essa veste é tradicionalmente usada no Yom Kippur, né, sob seu terno. Veja bem, gente, o noivo vestia uma roupa, o quitel, que simbolizava o gadol, o Kohen, o sacerdote. Yoshua HaMashiach é Gadol Kohen. É o sumo sacerdote que ministra no santuário celestial. Percebe o vínculo escatológico e espiritual? É esse o seu traje durante toda essa cerimônia do Shpa. Iniciava-se agora a cerimônia pública do Kiddushim. Com o casal aparecendo sobre a Rupá, ou Shpa, né, que é o palio nupcial, todo portátil, sustentado por varas, que simbolizava a futura casa, onde os comprometidos expressavam as suas intenções de se tornarem esposos ou noivos. Sob a Shupá Sob a Rupá era realizado o Eirusim, ou desposar do casal. Depois, vamos lá, enquanto acontecia o Eirusim, vamos lá, o significado das palavras. Eirusim significa desposar. Kiddushim significa santificar, separar. Lembra que a gente falou que Kodesh é santo, separado, mas também significa desposar. Então, ser santo é ser desposado por aquele que é santo, que é Yoshua HaMashiach, que é o Eterno. Aqui é o Kiddushim, santificado, separado à parte, refletindo a santidade do casamento. Antes da núpcia, a noiva deve imergir nas águas do Mikev. E ela vai fazer o Tefila, é o banho cerimonial. Símbolo é o batismo. Batismo nas águas. A noiva, que é Israel, se batizava nas águas, aguardando o esposo, que é o Messias. Vamos lá. E o Messias também se batizava nas águas. Por que que Jesus aceitou o batismo de João Batista? Noivo, né? Porque tem toda essa estrutura no casamento pedagógica, que passa uma informação espiritual, escatológica, histórica. Vamos lá, continua. Para uma purificação espiritual. Este ato deve ser repetido todos os meses. Por que todos os meses? Porque fazia a cerimônia na Rupá, mas não estava consumado o casamento. Não casava ainda. Ele saía para preparar morada. Interessante. Então veja bem, aquele judeu que fala, mas como é que pode? O Eterno, não, eu vim, mas depois eu volto. Era só olhar o simbolismo do casamento. O esposo falava, não, espera aí, vou preparar a morada, depois eu volto. O Messias também falou, espera um pouco, vou preparar a morada,
depois eu volto. Ele está nesta fase, ele ainda vai voltar para as núpcias. Vamos continuar. Este termo, agora, o Nissuim, é baseado no verbo hebreu Nasa, que literalmente significa carregar. O Messias, quando na segunda vinda, ele virá como? Colocará o pé no chão? Não, gente. Ele ficará no céu. Então veja o significado escatológico. O noivo, ele entrava na cidade carregado. Ele não colocava os pés no chão. Aí as virgens, as noivas, elas iluminavam o caminho com a candeia, geralmente era à noite, até a casa da noiva. E depois entravam para a festa das bodas. E depois eles se casavam. Vamos lá, pode continuar? Muito bonita essa simbologia. No fim do período após o Erusim, a noiva ficava na expectativa do noivo vir carregá-la para a sua, só ler aqui, para a sua nova casa. E só o pai sabia o momento da chegada do filho. Assim como acontece com Yoshua, com Deus o Filho, com Deus o Pai. Só o Pai sabe, né? Quem sabe esse dia, Senhor? Nem o Filho, só o Pai. Por causa dessa simbologia do casamento, por isso que foi dito isso. Olha, pessoal, muita coisa. Mas não acabou ainda, né? Lembrando do hashtag Fui até o Marcos. Nós ainda temos aqui, para terminar essas entrelinhas, toda essa simbologia, as perguntas para a discussão de sexta-feira, que é com o nosso parceiro, né? Desde o início desse trimestre, lá sem nenhum sábado faltar, o nosso amigo Marcos André. Então, agora é com você, Marcos. No canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Eu sempre faço questão de destacar que se você chega até esse ponto, você é um interessado pelo estudo profundo da Palavra de Deus. O estudo que o Ricardo, o Alexandre, o Lúcio fazem aqui é um estudo profundo, requer muita atenção. Então quem chega até esse ponto realmente é um interessado. E muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao canal, muito obrigado pelas mensagens que você deixa aqui. Isso é muito importante para a gente, mais do que você imagina. As suas orações também são importantes para que a gente continue à frente desse trabalho aqui. Nessa semana nós estamos conversando, né? Nós estamos estudando sobre as más decisões, lidando com as más decisões ou com as consequências das más decisões. Então existem aquelas decisões erradas que nós tomamos que trazem consequência por alguns meses, como por exemplo, quando você empresta o seu nome para alguém comprar no cartão, ou o seu cartão, né, para alguém comprar alguma coisa e depois a pessoa não paga. A Bíblia já diz para você não fazer isso, mas você faz e depois fica meses aí pagando. E existem também aquelas consequências, uma gravidez mal planejada, um casamento fora dos padrões que Deus determinou e que acabam trazendo consequências para a vida inteira. Então nós precisamos lidar com as decisões para não precisarmos lidar com as consequências dessas decisões. Então é sempre bom pautar as nossas decisões na palavra do Senhor. Aqui no estudo adicional de sexta-feira, nós temos as perguntas para discussão. A primeira pergunta fala sobre a disciplina eclesiástica, fala de algumas pessoas que não tinham envolvimento direto com a adoração, com a liturgia do santuário, mas que se casaram com mulheres pagãs e que estavam trazendo idolatria para dentro do povo e precisaram ser corrigidos por Esdras. Então Esdras não negligenciou a correção. E aí a pergunta diz assim: essas pessoas foram transformadas, temos evidências de que elas foram transformadas, levando em conta o erro delas, né, dessas pessoas. É importante que haja uma transformação de coração. Veja bem, a disciplina eclesiástica ela tem dois papéis e nós encontramos esses dois papéis nesse estudo que nós fizemos. Quais são esses dois papéis? A maneira com que Esdras lidou, ou que Neemias lidou com os levitas. Quem são os levitas? São aquelas pessoas que estão à frente de um ministério e que influenciam outras pessoas. Essas pessoas elas não se arrependeram. Nós vemos lá eles argumentando: olha, nós casamos com a esposa pagã e tal, mas releva isso aí, vamos deixar isso para lá. E ali eles trataram de uma maneira dura e essas pessoas tiveram que tomar decisão. Ou se separavam das suas mulheres, ou então precisavam abandonar o ministério. Então, foi uma decisão que, apesar de não haver arrependimento, a disciplina precisou ser aplicada. Então, eles não tinham se arrependido porque eles estavam argumentando, tentando defender o casamento e tal, mas a disciplina precisou ser aplicada ali.
Então isso nos diz que quando uma pessoa é líder da igreja, influencia a igreja, está à frente da igreja e começa a pregar heresia, começa a cometer pecados públicos, começa a causar vergonha para o ministério, essa pessoa precisa ser disciplinada para que ela perca o cargo e perca sua influência e pare de influenciar outras pessoas. Isso é uma coisa que tem que ser feita rapidamente para que o dano não seja maior dentro da igreja. Então tem aquela pessoa que está causando problema disciplinar dentro da igreja, causando problema teológico dentro da igreja, essa pessoa precisa ser rapidamente cortada do ministério, e isso tem que ser feito com um padrão bíblico e com o padrão do manual da igreja. Você não pode simplesmente falar, aquele irmão ali, não vamos dar mais o microfone para ele não, isso é disciplina branca, o manual da igreja proíbe isso, não pode fazer isso. Então tem que tratar da maneira correta, na comissão da igreja, né, a comissão da igreja reunida, depois levar a plenário para que isso aconteça de uma maneira clara, para que todas as pessoas compreendam. Outra pessoa que precisa ser tratada com a disciplina, e aí vem um aspecto bonito da disciplina, que a disciplina ela não é uma punição pelo pecado. O cara cometeu um pecado, você exclui da igreja, ou você passa um tempo ela afastada da igreja. Não é para isso que serve a disciplina, porque se você faz dessa forma, o que vai acontecer? Passa alguns meses, a pessoa volta falando assim, eu paguei o meu pecado, eu paguei e agora já estou aqui, pronto, ninguém pode me acusar de mais nada. Não é essa a função. Essa pessoa, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente daquele líder. Ela precisa ser tratada, e mesmo o líder, depois que ele é disciplinado, ele precisa ser levado ao arrependimento. E aí, quando essa pessoa é levada ao arrependimento, a sua disciplina funciona como uma espécie de batismo. O que é o batismo? É o testemunho público de que você se arrependeu. Então, a disciplina, da mesma forma, quando você se arrepende, a disciplina, você é levado à disciplina na igreja para que a igreja veja que você se arrependeu e que agora você volta para a igreja com o coração transformado. Então é esse o aspecto que nós temos que trabalhar na disciplina. Nós não podemos fazer aquela disciplina punitiva, aquela disciplina que não leva a pessoa ao arrependimento. Então essa pode ser tratada de uma maneira mais demorada até que a pessoa possa reconhecer o seu erro, e ela, às vezes até ela mesma pede a própria disciplina através de uma carta. É dessa maneira que nós tratamos para que a igreja cresça e não para afastar pessoas da igreja. A disciplina ela é redentiva, é para poder incluir a pessoa no corpo novamente, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses dois aspectos da disciplina eclesiástica. A próxima pergunta diz assim: como ajudar os que lutam com problemas resultantes de um casamento imprudente? É um grande problema, né? Deus, quando criou o homem, ele criou a imagem e semelhança de Deus. Só que ele criou duas pessoas só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são três. E Deus, quando criou o homem, criou só Adão e Eva, duas pessoas só. Mas para que eles se tornassem a imagem e semelhança de Deus, que são três, eles precisavam de mais alguém. De quem? De Deus. Então esse triângulo fazia com que eles se tornassem a imagem e semelhança de Deus. Então, se você quiser um casamento que seja a imagem e semelhança de Deus, Deus precisa estar incluso nesse casamento. Se você vai se casar com uma pessoa que não professa a mesma fé de você, não tem aquela ideia romântica de que depois a pessoa vai mudar, depois a pessoa vai se converter. O namoro pode, de repente, você abrir uma exceção, começar a namorar e ver se realmente a pessoa tem compromisso com Deus, tem vontade de mudar, né? Então, se isso não acontece, a pessoa não muda. Depois do casamento, ela vai se tornar uma pessoa pior. Se a pessoa não se aproxima de Cristo, o único que pode nos transformar é Cristo. Se a pessoa não está próxima de Cristo, ela vai piorando. Aí a menina casa com um cara que grita com a mãe. Se ele grita com a mãe, vai gritar com você também. Se ele faz qualquer coisa aí, ele vai piorar depois do casamento. Ele vai ser uma pessoa pior depois do casamento. Não tem ideia romântica de que a pessoa vai melhorar. Veja como ele trata a mãe, veja como ele trata o pai, veja como ele trata o garçom. Porque se ele grita com o garçom, quando você demorar para trazer a comida, para fazer a comida, ele vai gritar com você também. Não seja romântica a esse ponto, ou romântico, né, de achar que a pessoa vai melhorar depois. Cristo tem a capacidade de melhorar a pessoa. Se a pessoa não está ligada a Cristo, muito dificilmente ela vai melhorar. Ela se torna cada vez mais egoísta, cada vez mais afastada dos princípios, né? Pergunta número 3. Embora os princípios sejam eternos e absolutos, as culturas variam.
Por que devemos considerar essas diferenças quando aplicamos princípios divinos às situações da vida? Então, algumas situações, né, o casamento, por exemplo, né, o casamento, aqui nós lemos na Bíblia, né, que essas pessoas precisaram se separar das suas esposas. Hoje a cultura é um pouco diferente, né? A pessoa não necessariamente traz a sua religião para dentro de casa e tal, mas nós precisamos tomar cuidado com os casamentos que não estão no padrão bíblico. Qual é o padrão bíblico? É o casamento com pessoas da mesma fé, da mesma religião, no mesmo nível intelectual, para que não haja o julgo desigual. Se esse casamento já aconteceu, aí nós vamos ter que lidar com ele, porque Jesus Cristo diz, a Bíblia diz assim, Deus odeia o divórcio. Aliás, Deus mesmo diz, eu odeio o divórcio. Jesus Cristo lá em Mateus no capítulo 19 diz que divórcio só em caso de adultério. Eu concordo com isso? Não, isso é uma das poucas coisas na Bíblia que eu aceito pela fé. Se fosse outra pessoa dizendo, se não tivesse na Bíblia, eu ia discutir até a morte, mas eu aceito pela fé. Então, casou, você precisa agora lidar com isso. Qual é a maneira que você tem de lidar com o casamento? Aproxime-se de Jesus a ponto de que se o seu marido quiser chegar perto de você, ou sua esposa quiser chegar perto de você, ela tem que chegar perto de Cristo também. É a única maneira que você tem de trazer a pessoa para Cristo. É você estando muito, mas muito próximo de Cristo. Não permita que um casamento te afaste de Cristo. Irmãos, muito obrigado pela atenção que você me deu até aqui, e eu gostaria de convidar você a orar, né? Eu vou orar pelo seu casamento nesse momento, vou orar pelas decisões talvez que você tenha tomado errado, mas que Deus possa transformar as consequências em bênção e crescimento para nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo da lição que fizemos até aqui, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E nós te pedimos, Senhor, o Senhor que é o Deus da transformação, o Deus da mudança, o Deus que é capaz de nos transformar de dentro para fora, nós te pedimos que se há um casamento que está sendo destruído pela falta da tua presença, que o Senhor possa se fazer presente nesse lar, que alguém, uma dessas pessoas ou as duas, o casal, tome a decisão de se aproximar um pouco mais de Ti, para que esse casamento seja recuperado. Também te pedimos, Senhor, se alguém está passando, sofrendo por consequências de algum erro do passado, que o Senhor possa fazer com que ela cresça, com que ela aprenda com esse erro, mas principalmente que não percamos a nossa salvação por causa do nosso passado. O Senhor é o Deus que é capaz de reescrever o nosso passado, de apagar o nosso passado e nos dar um novo caderno, uma nova oportunidade para reescrevermos a nossa vida contigo. Salva-nos para o teu reino, tenha misericórdia de nós agora e também naquele dia, no dia do juízo. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Pessoal, fica o nosso abraço. Não esqueça de se inscrever, de dar o joinha, de comentar aqui e principalmente compartilhar, porque essa simbologia, essas entrelinhas, esse comentário do Marcos, tudo isso tem nos edificado todos os inscritos do canal. Então nós queremos que mais pessoas conheçam a Torá tal qual ela é. Então, até a nossa última lição desse trimestre, e aí nós encerramos mais essa série sobre Esdras e Neemias. Então, tchau, tchau.